Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube, beleza, gente? Estamos chegando aí para falar do Santos com algumas informações e vamos falar de Mike, jogador que a torcida do Santos estava acreditando que poderia ser contratado, mas teve uma reviravolta. A gente vai falar para vocês tudo isso, também sobre Santos e Juventude e muito mais. Antes, se inscreva aqui, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal. Então bora lá, e dá o hype também se possível. Pessoal, chegando para falar do Santos aí, que amanhã tem jogo, né, contra o Flamengo, mas a gente vai falar hoje sobre a negociação envolvendo Mike e Santos Futebol Clube e também o Palmeiras, né? O Santos tinha uma proposta feita ao Mike, né? Praticamente 3 anos de contrato e já com os gatilhos, etc. E o Mike ficou, digamos assim, seduzido. O Santos ia dar para ele mais tempo de futebol jogado e ele ficou meio empolgado. Só que o que acontece? O Palmeiras, sabendo da proposta do Santos, teve as reuniões com o Mike e a gente tem aí as informações, tá, de que não são muito boas para o Santos Futebol Clube, tá? Porque é o seguinte, o Palmeiras, tá, ele barrou a investida do Santos pelo defensor Mike e mantém planejamento para ele nessa janela, tá? O Palmeiras não pretende liberar o Mike antes do término do contrato e já trabalha nos bastidores por uma extensão do vínculo com o lateral direito que terminaria em dezembro deste ano. Com a baixa minutagem na atual temporada, o jogador despertou interesse de algumas equipes do futebol brasileiro, especialmente o Santos, que deseja contar com esse jogador, tá? De acordo com as informações apuradas, Mike tem o Palmeiras como prioridade. Então, ele nunca deu prioridade ao Santos, né? A prioridade dele é o Palmeiras. Ele meio que usou o Santos de escada, né? O Santos fez a proposta, ele gostou, etc. Mas, ao mesmo tempo, a proposta serviu para que o Palmeiras acabou reconhecendo o valor do Mike e quer renovar. Então a relação dele com o Palmeiras é muito boa, além do técnico Abel Ferreira, que é considerado fundamentalmente a sua escolha, tá? O atleta, no entanto, busca maiores oportunidades, além de uma definição sobre a sua função no campo, seja como lateral direito ou atuando de forma mais avançada. Então, ele conversou com o Abel e o Palmeiras tem um problema, né? O Giai aí acabou também sofrendo uma contusão e aí o Mike vai ter mais oportunidades, além do Palmeiras ter o Marcos Rocha. Ele vai ter mais oportunidades, segundo o Abel Ferreira, a tendência é que o Palmeiras ofereça um ano adicional no processo de renovação. Então o Palmeiras quer renovar por mais um ano com o Mike, estendendo o vínculo dele até o fim de 26. Então o vínculo dele era até fim de 25, dezembro, agora vai até o fim de 26, em dezembro. Ele disputa a posição então lá com esses dois jogadores que a gente falou. E o treinador do Palmeiras, não sei se ele falou isso para segurar o jogador e não reforçar também o rival, ou se ele realmente vai dar oportunidades para o Mike. Mas ele fala que o Mike faz parte então do projeto, faz parte dos planos, tá? O Mike está na reta final, ele tem praticamente um contrato apalavrado com o Santos, mas não foi nada assinado, como tinha gente já falando que estava assinado, e o Mike já era do Santos, não. Por isso que a gente seguiu tendo cautela aqui, tá? Ele está no Palmeiras, então, desde 2017 e ele se consolidou como um dos melhores jogadores aí da posição, tá? Cara, a gente fica meio chateado, porque acho que é um jogador que seria bom para o Santos, né? Ao meu modo de ver, mas se ele quer ficar no Palmeiras, você vai fazer o quê, né? Então, a negociação com o Santos, ela praticamente vai dar por si encerrado. O Santos ainda não descarta, não bateu o martelo, mas pela informação que chega agora do lado do Palmeiras, né, no GE, no UOL, esses sites que cobram o Palmeiras barrou a saída dele, não quer e vai então dar esse gatilho de um ano a mais para ele no contrato aí, para que ele fique, tá? Então essa é a informação de momento do Mike no Santos, praticamente subiu no telhado. Pode acontecer ainda uma reviravolta? Pode,
mas por essas informações aí, então, que a gente acabou de falar para vocês, o Palmeiras, então, está acertando aí esse contrato de mais um ano com o Mike até 26 e ele deverá permanecer lá, porque o salário dele já é alto, ganha bem, né? Tá bem ambientado ao clube e praticamente o Santos acontece, já aconteceu com o Santos várias vezes, né? De servir de escada, digamos assim, para jogadores que estão querendo sair dos seus clubes atuais e acabam querendo forçar uma barra. E aí o Santos tem interesse, mas quando o clube percebe, aí não libera e o Mike vai seguir no Palmeiras. Então, no caso, o Santos queria fazer esse pré-contrato porque também queria essa liberação do Palmeiras para não pagar nada. Mas o Palmeiras não já falou que não vai liberar, né? Então, a não ser que o Santos coloque um dinheiro aí, sei lá, ofereça um valor ao Palmeiras, que eu não acredito que o Santos vai fazer, porque não tem. Então, o Palmeiras bate o martelo com o fico do Mike lá, infelizmente, para o Santos. O Santos que contratou o Igor Vinícius e vai acabar sendo o titular, então, da lateral. O Mike não vindo, o Igor vai assumir a condição. Para ele, acho que é interessante. E para o Santos, porque não vai ter como gastar dinheiro para trazer o Mike. Infelizmente, queria essa liberação, mas o Palmeiras não aceitou. Beleza? E só para deixar aqui um adendo também, que o Santos conseguiu, né, levar o jogo contra o Juventude para o Morumbi, tá, gente? A CBF confirmou nessa terça-feira a mudança do local do jogo entre Santos e Juventude pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que seria realizada na Vila Belmiro foi transferida para o Morumbi. A princípio, o duelo está marcado para o próximo dia 4, uma segunda-feira, às 8. O Peixe ainda espera trocar a data para o sábado. Então, está confirmado para o Morumbi, tá? A CBF já aceitou. O Santos quer mudar, né, essa data e esse horário, que a princípio está na segunda-feira às 8, o Santos quer mudar para o sábado, seria ideal, né? Se o Santos conseguir mudar para sábado, dia 2, vai bombar, o Morumbi praticamente vai estar lotado. Segunda-feira, não sei, mas vai dar bastante gente também, mas eu acho que esse horário do sábado é melhor. Então o Santos ainda quer mudar esse horário, mas está confirmado por enquanto pela CBF no dia 4, próxima segunda-feira, às 8 da noite, de Brasília, no Morumbi, Santos Juventude, beleza? O Santos então tem esse acordo firmado com o São Paulo para a realização de jogos tanto na Vila quanto no Morumbi, um memorando de intenções, né, firmado na última sexta-feira pelos clubes. Então, o Santos prevê 3 partidas lá no Morumbi, uma já seria contra o Juventude, a outra pode ser contra o Vasco e uma outra ainda que o Santos vai definir, beleza? Boa, porque o Santos vai poder mandar no Morumbi, ter mais público, ter mais bilheteria, e eu espero que seja no sábado, que aí o Santos vai conseguir colocar mais gente ainda no Morumbi do que na segunda-feira. Mas, de qualquer forma, a torcida do Santos vai ter que apoiar, né? Tem essa oportunidade de colocar o ingresso ali num valor acessível para o torcedor. Eu tenho certeza que o Morumbi vai estar bombando, como sempre, pela torcida do Santos, beleza? E para finalizar, gente, eu queria falar aqui de um jogador que jogou no Santos, né? Marcou história no Santos, campeão da Libertadores, né? De 2011, goleiro titular. O Rafael. Lembra do Rafael? Eu não sabia nem onde o Rafael tava mais, depois que ele saiu do Cruzeiro, né? Teve uma passagem ofuscada lá no Grêmio, nem chegou a jogar quase. E, cara, você acredita que o Rafael, ex-jogador do Santos, aos 35 anos, o Rafael Cabral, que está no Real Salt Lake, né? Dos Estados Unidos, em janeiro, ele foi para lá. Ele possui um contrato de até 31 de dezembro de 2026, né? Além disso, ele se tornou figura essencial no time norte-americano, que ocupa a 11ª posição da conferência, né, da MLS. E não é que o Rafael, ele despertou interesse de um clube da Espanha, que ele pode jogar lá. É isso mesmo. Rafael pode se transferir do campeonato americano para o Real Oviedo, clube recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Espanhol, que está interessado na contratação dele, Rafael Cabral, ex-Santos e Cruzeiro. Cara, a informação é interessante, né? Trata de um jogador que estava meio sumido aí, a gente nem lembrava mais, eu pelo menos, aonde ele estava. E não é que ele vai jogar praticamente aí no Real Oviedo em toda a Espanha. 21 jogos disputados nessa temporada, 5 partidas sem sofrer gols, 2 pênaltis defendidos, ele pega bem mesmo de pênalti, né? Cara, legal saber que o Rafael Cabral, então, que foi campeão pelo Santos da Libertadores 2011,
tá seguindo a sua carreira aí, tá jogando nos Estados Unidos, então, no time da MLS, e vai se transferir para o Campeonato Espanhol, para o Real Oviedo, que eu lembro desse time, conheço. Assim, eu não sabia que estava na segunda divisão, tá sumido, né? Mas já ouvi falar do Real Oviedo, e ele vai sair, então, do mercado americano e deverá jogar no espanhol. Para ele, acho que é melhor, abre mais portas, né, para os clubes de um campeonato melhor, que é a La Liga da Espanha, do que, logicamente, a MLS. Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui!